Bom dia, estamos aqui para mais uma sessão do Eitiva Talks. Eu sou Afonso e faço-me acompanhar dos meus colegas Érica, Marta e Tomás. A Eitiva tem o prazer de apresentar André Azevedo. André Aragão Azevedo é um profissional multifacetado que tem dado contributos significativos nos domínios do direito e da tecnologia, desde a sua formação em direito até às suas funções como assessor na Assembleia da República e como secretário-geral da transição digital na Microsoft. Azevedo tem demonstrado a sua experiência e capacidade de liderança e os seus feitos notáveis, incluindo os seus trabalhos escritos e o seu envolvimento em pedidos de patentes, exemplificam ainda mais o seu empenho na inovação e no progresso. As contribuições de André Aragão Azevedo continuam a moldar os domínios em que está envolvido, deixando um impacto duradouro no panorama jurídico e tecnológico. Então, como primeira pergunta, se nos podia contar um pouco mais sobre o seu percurso profissional e como chegou a ocupar posições tão diversas nos campos do direito e da tecnologia. Bem, então bom dia a todos, obrigado pelo convite e pelo interesse demonstrado em ouvir pessoas de fora da escola que possam de alguma forma ajudar-vos na definição do vosso caminho futuro em termos profissionais e em termos pessoais. Acho que é um excelente exemplo de um projeto de escola que de facto se abre à comunidade, se abre ao que está a acontecer à volta e que mobiliza os alunos e o corpo docente para abrirem perspectivas e oportunidades. Em termos, o tom com que eu fui apresentado foi um bocadinho triunfalista, eu não tive este contributo todo, gosto de ser um bocadinho mais humilde na apresentação, mas de facto procurei ao longo do meu percurso profissional de cerca de 30 anos ser o mais diversificado possível, ou seja, comecei, como foi dito, como jurista, como licenciado em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, e a primeira opção que tomei foi de mudar de lado do planeta e basicamente emigrar para Macau, na altura ainda uma colónia portuguesa, para viver ao vivo e a cores o que é uma experiência de um território sob a administração portuguesa que estava já num ciclo final de encerramento e que culminou em 1999 com a transferência de administração de Portugal para a China. E foi uma oportunidade de me confrontar com novas culturas, de ter outro tipo de oportunidades profissionais, de poder crescer em termos de experiências, em termos de alargamento de rede de contactos com pessoas multifacetadas em várias áreas, e fui por 2 anos e acabei por ficar 10 anos e portanto fiquei de 95 a 2005. Após esse período achei que, não querendo ficar o resto da vida no outro lado do mundo e tendo também aqui as minhas referências, achei que era importante regressar a Portugal e sucedeu-se que tive uma oportunidade de ir trabalhar para o Parlamento, para a Assembleia da República, como assessor parlamentar, dada a minha formação jurídica, e foi uma experiência muito enriquecedora porque de facto diria que não há nenhuma outra instituição com aquelas características específicas que são basicamente uma combinação ou uma interseção de direito, com política, com jornalismo, com mídia, e com uma coisa que eu acho muito relevante e que me foi muito útil ao longo da vida, que é a necessidade de nós, em pouco tempo, estudarmos um dossiê, prepararmos um determinado tema com algum grau de detalhe, um bocadinho aquilo que vocês também sei que tentaram fazer, e a partir dali termos um discurso estruturado, uma narrativa que nos permita perceber um determinado fenómeno, com algum detalhe, porque qualquer erro que seja feito naquela área tem implicações políticas e mediáticas, portanto não se pode levar sem ser a sério aquele trabalho. Ao fim de algum tempo as coisas correram bem e fui convidado para ser chefe de gabinete do secretário de Estado da Saúde, e foi aí que a minha transição da área mais jurídica e mais técnica para uma área mais de gestão e mais de política executiva mais a sério, e onde também tive o primeiro contacto com a tecnologia, percebendo que num ecossistema ou numa área como a da saúde, que é altamente complexa, onde não era possível já contratar mais pessoas porque não havia disponibilidade financeira e onde o orçamento também é limitado, a única forma de ganharmos eficiência era pelo investimento no digital e na tecnologia. Dou-vos um exemplo, a primeira coisa que encontramos foi que na base de dados do Ministério da Saúde havia 13,5 milhões de portugueses, o que de alguma forma não batia certo com a realidade que nós sabíamos que era a dos censos, que eram cerca de 10 milhões e qualquer coisa, neste momento 10,3 milhões. Portanto havia aqui um trabalho enorme de limpeza de base de dados, porque era com base nessa base de dados de utentes e de população que depois se estrutura e planeia toda uma oferta de serviço público. Depois desse período o governo mudou,
eu decidi que queria ter uma experiência do lado dos fornecedores, do lado da privada, e perceber também a sério como é que a tecnologia poderia impactar todas estas áreas e aprender muito mais sobre uma área mais de ponta e que sabia que estava a mudar o mundo. E foi aí que tive a oportunidade de ir para a Microsoft, onde fiz um percurso, onde ainda estou neste momento, já há 12 anos, em várias funções, muito na área de transformação do setor público, mas também numa área mais de tecnologia e de desenvolvimento de uma agenda nacional, no fundo pensando como é que se pode desenvolver uma agenda para um país que assuma o digital como uma prioridade. E foi essa também a razão pela qual em 2019 aconteceu um facto curioso que vou partilhar convosco e estou quase a acabar a resposta. Em 2019 nós tivemos uma inauguração dos escritórios da Microsoft, não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer, se não tiveram, convido-vos a vir, estamos todo o gosto em receber-vos lá para verem a dinâmica de uma empresa como a Microsoft, que é neste momento líder de mercado e a empresa mais valiosa do planeta, e vale a pena ver os métodos de trabalho, como é que se organiza um espaço, com uma preocupação de integrar equipas e de ser muito aberta e muito flexível. E o que aconteceu foi que nesse momento nós convidámos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para conhecerem o espaço e resolvemos desafiar o Governo, nessa altura, a repensar aquilo que era a estrutura do Governo, uma vez que ia haver eleições. E a proposta foi em que haver alguém no Governo que seja responsável por uma agenda digital mais a sério. Isto foi em junho e em outubro há eleições, o Governo foi reeleito. E chamaram-me ao Ministério da Economia e disseram-me: lembra-se daquela conversa que teve e que sugeriu? Eu lembro-me, era preciso alguém para o digital, sim, então nós queremos convidá-lo para que seja você a fazer esse trabalho, uma vez que tem esse background. E foi assim que começou 2 anos e meio de experiência governativa, que também vos recomendo vivamente terem uma experiência pública. Hoje em dia existe uma grande polarização na sociedade e na economia e em geral no planeta, de pensarmos que há sempre ou é bom o privado ou é bom o público, temos que escolher um lado da barricada e depois não gostamos dos que estão do outro lado. O que eu recomendo é que vocês, tanto quanto possível, experimentem sempre a experiência de ter as duas visões, as duas perspectivas, porque ela é extremamente enriquecedora e vai com certeza ajudar-vos também na vossa capacidade de fazerem pontes e de serem mais relevantes nas organizações. Finalmente, em 2022 saí do Governo e de 2022 até agora estou numa função internacional na Microsoft de volta, agora numa área de apoio ao desenvolvimento, ou seja, tentando desafiar os países mais pobres do planeta, que são 46 de acordo com a tabela das Nações Unidas, a fazerem aquilo que procurámos fazer também no Governo, que é criar uma agenda digital para cada um destes países, que cubra as várias dimensões do que é uma agenda digital, desde a parte da capacitação, à parte da transformação dos serviços públicos e também à parte da transformação do setor privado. Foi um bocadinho longo, mas era uma apresentação inicial que resumisse tudo. A segunda pergunta foca-se mais nos desafios que teve de enfrentar ao conciliar estas áreas todas. Gostávamos de saber quais é que foram esses desafios. O desafio passa sobretudo por uma questão de atitude que é essencial que cada um de nós tenha, se entender que é por aí que quer seguir o seu caminho, mas no meu caso foi esse o trigger ou o fator relevante, que é a vontade ou uma certa predisposição para, em ciclos relativamente curtos, eu diria de cerca de 3 a 5 anos, sair da zona de conforto e experimentar uma nova área de conhecimento, uma nova área de experiência técnica, uma nova organização, porque cada vez que fazemos esse salto, nós claramente temos dores de crescimento, é sempre dura a mudança, que vocês com certeza que já mudaram de escola algumas vezes, e com certeza já sentiram aquilo que é o desconforto da readaptação a um novo contexto, a uma nova escola, a novos professores e a novos colegas, e isso é o que depois também vai acontecer ao longo da vida, mas que no meu caso é uma área que eu gosto, porque é o que me estimula a sentir outra vez aquela adrenalina do desconhecido e de tentar agora adaptar-me a um novo contexto, e isso é algo que eu recomendo vivamente, que ao longo da vossa vida não se acomodem e que tenham de facto essa predisposição e essa abertura, que passa por todas as dimensões, seja na via profissional, naquilo que é o vosso trajeto e o vosso percurso, mas também, como eu disse, na via pessoal, viajando, inspirando-se, conhecendo novas realidades, fazendo Erasmus, fazendo intercâmbios, fazendo voluntariado. Todas essas dimensões vão contribuir para uma personalidade ou para uma pessoa que pelo menos para mim, seria sempre mais interessante. Como é que as suas experiências anteriores como assessor na Assembleia da República e como diretor de desenvolvimento digital da Microsoft influenciaram a sua abordagem em relação aos projetos do futuro?
nós temos um contínuo, não é? A pessoa é sempre a mesma, que se vai enriquecendo nessas várias dimensões. Como eu referi, na parte da Assembleia foi muito relevante um contexto de a importância do detalhe, a sensibilidade política, o tema de nos interessarmos por aquilo que é a causa comum, aquilo que são as preocupações da sociedade, aquilo que são as dinâmicas políticas que tantas vezes ouvimos dizer que não se pode confiar na política, os partidos são todos iguais, essa desistência quase da causa pública, e que eu acho que é importantíssimo que a vossa geração, que a curto prazo terá responsabilidades, vocês vão entrar no mundo profissional e vão ter que ter papéis aos mais diferentes níveis, mas que acreditem que cada um de vocês, independentemente da escala do contributo, pode fazer a diferença e pode estar empenhado nessa agenda. E portanto nunca criem a barreira do isto não é para mim, eu não vou votar, eu não me quero envolver. Pelo contrário, assumam que cada um de nós é uma parte desta peça que é a sociedade e portanto envolvam-se naquilo que são as causas que vos dizem tenham muito interesse, sejam elas causas ambientais, causas de proteção dos animais, sejam causas mais de direitos humanos, causas de agenda de proteção do género, da diversidade ou da inclusão, aquilo que for o tópico que vos diz alguma coisa. E é importantíssima essa conexão com a temática em que vocês querem envolver, mas por favor não fiquem sentados, cheguem-se à frente e assumam a responsabilidade. E isso pode começar já, pode começar com uma associação académica numa escola, pode começar por pensar em uma agenda e fazerem um grupo de trabalho que de alguma forma sensibilize jornalistas ou a sociedade ou no vosso bairro ou na vossa região a terem de facto uma presença que ajuda a mudar o mundo, independentemente de terem a noção que é sempre um desafio complexo, mas em que é possível fazer alguma coisa e pelo menos termos sempre aquele conforto que fiz, depois de eu ter intervindo nesta matéria, ficou algo um bocadinho melhor do que estava. Eu acho que essa é a linha do sucesso. Acaba de mencionar algumas causas que nos podemos envolver. Qual é que é assim, um dos projetos mais significativos em que esteve envolvido durante a sua carreira até ao momento? Olha, há vários que eu considero que a mim me entusiasmaram muito e que me marcaram, desde o projeto da Escola Digital, quando passei pelo Governo, que passou por comprarmos para o ecossistema de educação em Portugal mais de 1 milhão de computadores que apetrechavam as nossas escolas, permitindo que haja de facto um paradigma diferente de aprendizagem e de ensino. E isso é uma mudança que, independentemente depois dos contornos específicos e dos desafios que esse projeto possa representar, mas a ideia de passarmos de 5 alunos por computador em 2019 para 1 aluno para um computador em 2023 é algo que eu acho que pode ser game changer, ou de ser de facto impactante em termos de aquilo que é o potencial de experiência de ensino e de aprendizagem. Outro que foi muito interessante, noutra dimensão, teve a ver com o captarmos para Portugal uma agência para as startups, para o empreendedorismo, tirando partido de toda esta dinâmica da Web Summit que colocou Portugal no mapa em termos de país que leva a tecnologia a sério e as startups a sério, mas quisemos ir um bocadinho mais longe, com correndo o tal risco e acreditando que era possível, conseguimos convencer a União Europeia de que Lisboa era a capital e o sítio certo para albergar esta nova agência ou esta nova estrutura europeia que pretende coordenar a agenda europeia de empreendedorismo. E finalmente agora, se calhar para dar outro exemplo, este último projeto em que estou envolvido, que passa exatamente por olharmos para os países mais pobres, perceber que eles estão a ficar para trás em muitas dimensões e que o digital pode ser o mecanismo ou a ferramenta que vai permitir encurtar o fosso entre países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Portanto, é altamente complexo, mas é ao mesmo tempo uma oportunidade de viajar para países únicos, onde tipicamente não é fácil ir, mesmo em termos turísticos, que alguns têm alguns conflitos internos que desaconselham visitas, mas ao mesmo tempo é uma realidade completamente nova e é surpreendente ver a predisposição de muitos destes países para entrarem neste caminho do digital, porque já perceberam que há aqui um momento, é hoje, e que a oportunidade também existe e, portanto, estão de facto a investir a sério. Como é que vê a interseção entre o direito e a tecnologia a moldar o futuro das sociedades modernas? Essa é uma pergunta para $1 milhão, porque de facto é muito complexa, porque o que sabemos é que o mercado da tecnologia e todo o mundo digital
corre e desenvolve-se a um ritmo que não é o do ritmo da legislação, não é o ritmo da política, não é o ritmo do legislador. Portanto, há uma diferença de velocidades entre um mercado que todos os dias se constrói com novas tecnologias, novas ideias, inteligência artificial, com algoritmos que mudam a cada instante, e depois o ritmo da política e do legislador, que leva o seu tempo e que está normalmente uns quantos, não diria anos mesmo, passos atrás. E isso cria uma tensão muito grande, nomeadamente quando nos apercebemos que com o digital vêm desafios novos, ao nível da privacidade, ao nível da segurança, ao nível da produtividade, ao nível da transformação das relações de trabalho, e isso implica uma necessidade de o Estado e os governos intervirem no sentido de regularem essas relações e de acautelarem os potenciais riscos e desafios. E, portanto, é preciso que o legislador seja suficientemente ágil e esteja apetrechado internamente das competências, muitas vezes também é difícil, porque dentro, se olharmos para a máquina do Estado e dos serviços públicos, o que vemos muitas vezes é que não há know-how interno para estar a par e para legislar algo que está a acontecer neste momento. Tínhamos que ir buscar pessoas, e de alguma forma foi isso também que eu procurei fazer no período que passei pelo governo, que é trazer o know-how que eu tenho da experiência na privada, numa empresa que é líder de mercado nesta matéria, e com base nesse conhecimento influenciarmos aquilo que é o quadro regulatório e o quadro legislativo que no fundo informa todas estas relações. Portanto, há aqui uma tensão muito grande, há um esforço grande, mas eu diria que o maior desafio é passarmos de documentos ou de instrumentos jurídicos que são muito programáticos, muito boas intenções, muito declarativos, todos queremos combater os riscos da inteligência artificial naquilo que ele pode representar de ameaça, mas depois uma coisa é o quadro mais genérico de proclamatório e outra coisa é medidas concretas que de facto façam a diferença na salvaguarda dessas preocupações. Quais são as suas áreas de interesse e pesquisa atualmente nos campos do direito e da tecnologia? Bem, atualmente tem sobretudo a ver com esta nova experiência que estou a viver, que é do apoio ao desenvolvimento usando a tecnologia como instrumento de aceleração, e portanto o que me tem interessado mais é primeiro perceber melhor a realidade destes países, quais são os desafios. E é uma realidade muito diferente da nossa aqui em Portugal e da Europa. São países, sobretudo em África, dos 46 países mais pobres, 33 são em África. Muitos deles estão ainda a sofrer de conflitos internos ou de problemas naturais, desde secas a problemas de inundações crónicas, e portanto o que há que pensar é procurar olhar para a realidade e percebermos e fazermos um estudo mais apurado de qual é que é o ponto de partida destes países, e depois olhar para os vários parceiros internacionais, que inclui as Nações Unidas, nas suas múltiplas agências, os bancos internacionais que financiam, como o Banco Mundial ou o Banco Africano de Desenvolvimento, que têm muitas das vezes recursos disponíveis, mas em que falta a capacidade de nós sermos capazes de traduzir essa capacidade de investimento disponível em projetos reais que estejam de facto a mudar a vida das pessoas. E portanto o que me interessa neste momento e o que me tenho focado mais é esta tentativa de primeiro conhecer a realidade e segundo desenhar estratégias que, trazendo todos a bordo e fazendo as pontes entre todas estas entidades, permitam um impacto em vidas de pessoas que de facto estão a precisar de ajuda. No seu ponto de vista, quais são as maiores barreiras éticas enfrentadas na integração da tecnologia no campo jurídico? Eu acho que tem sobretudo a ver com esta dificuldade até técnica, que é do legislador, como eu referi, estar apetrechado do conhecimento e dos recursos humanos e técnicos para desenvolver um quadro regulatório que seja de facto útil para resolver os problemas que nós identificamos. E portanto este gap de velocidade é um desafio enorme. Nós ainda vimos recentemente a aprovação ao nível europeu também de legislação e de um enquadramento regulatório sobre inteligência artificial, por exemplo. Continua a ter algumas reservas quanto à sua eficácia do ponto de vista da resolução dos problemas que nós temos já identificados. Estamos claramente perante um mundo cada vez mais digitalizado e eu gostaria de saber como é que aborda a questão da proteção de dados e privacidade.
Essa é uma questão super importante e que eu acho que muitas vezes não é levada a sério como deveria, seja ao nível dos governos, ao nível das organizações, ao nível de cada um de nós, quando, por exemplo, fazemos a aceitação de termos e condições que verdadeiramente não conhecemos, e esse pode, por exemplo, ser um exemplo de como muitas vezes o legislador acha que resolveu um problema, obrigando-nos, cada vez que fazemos uma pesquisa no Google, a dizer que aceitamos e que estamos conscientes dos termos e condições de utilização daquela plataforma. Na realidade, nós fazemos de forma automática sem estarmos verdadeiramente a pensar o que é que estamos ali a declarar, não é? Quando a gente diz, sim, aceito, eu quero agora fazer a pesquisa que preciso, na realidade estamos a fazer tudo menos uma escolha consciente. E, portanto, o que eu acho que é importante é todos nós percebermos de facto estas implicações, sendo certo que elas não podem ser resolvidas por cada um de nós. Eu não tenho capacidade individualmente, nem nenhum de nós nesta sala, para mudar plataformas que são plataformas globais, mas temos que ter a noção e a consciência dos riscos que corremos em termos de exposição a ameaças de cibersegurança, a forma como gerimos a nossa identidade pessoal, a forma como expomos ou não documentos, fotografias pessoais na rede, ou como partilhamos, sem muitas vezes pensarmos quais são as verdadeiras implicações dessa partilha, e sobretudo, mais uma vez, como também referi no início, se essa de facto é um tema que vos diz alguma coisa, mobilizem-se para, enquanto grupos de interesses, estarem de facto mais empenhados nessas causas e tentarem à vossa escala fazer diferente. Por exemplo, numa organização como uma escola, perceberem quais são os mecanismos que estão em termos de governação de sistemas de informação que estão em vigor para que seja salvaguardada a vossa identidade, a vossa informação, e que haja de facto uma forma de trabalhar que tem que, por um lado, ser suficientemente ágil para ser útil, para ser de facto capaz de vos dar condições de trabalho com eficiência, mas ao mesmo tempo segura e respeitadora da vossa privacidade. Poderia-nos partilhar um exemplo de como é que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a eficiência do sistema jurídico? Sistema jurídico. Há vários exemplos, por exemplo, e há quem diga até que as profissões como advogados estão em risco. Mas um dos exemplos tem a ver com, e ele é comum não só para a área do direito ou dos advogados, do mundo jurídico, mas por exemplo para a área da saúde. O que nós nos vemos hoje confrontados é com um volume de informação que cresce exponencialmente e para o qual nenhum de nós, com a escala humana que temos, com a nossa capacidade intelectual que temos e a nossa vida útil, de esperança média de vida de 84 anos, nunca nenhum de nós pode almejar a conseguir de facto digerir tanta informação que é produzida. E onde eu vejo o papel da tecnologia, em particular da inteligência artificial, é como uma extensão da nossa capacidade, ajudando-nos a digerir todos esses volumes de informação e a torná-lo mais resumido e mais capacidade de ser, mais facilmente ser incorporado no nosso conhecimento. Uma das dificuldades que temos hoje é essa. Nas organizações, todos os dias são gerados milhares ou milhões de logs, de volumes de informação que depois é difícil que passem de informação pura e simples em conhecimento, transformar isso em conhecimento. E é aí que eu vejo o papel da tecnologia, nomeadamente, por exemplo, um advogado que precisa de fazer uma pesquisa em múltiplos acórdãos produzidos pelo Tribunal da Relação, pode de facto fazer uma query ou um ChatGPT ou uma ferramenta desenvolvida à medida para o mundo jurídico e ter acesso à informação de uma forma muito mais simples do que se tivesse que ir procurar numa biblioteca e depois percorrer todo um calvário de processo que na prática depois teria uma eficácia muito baixa. Mas se pensarmos, por exemplo, na área da saúde, provavelmente é ainda mais óbvio o ganho. Se pensarmos, por exemplo, naquilo que é a capacidade que temos hoje de desenvolver diagnósticos e tratamentos que são personalizados a cada um de vocês, ou seja, que tenha, por exemplo, em conta a vossa sequência genética, aquilo que são as vossas características intrínsecas, que é muito difícil individualmente fazê-lo com metodologias antigas, mas que hoje, graças à tecnologia, aos serviços como a cloud, mega computadores que conseguem processar informação e fazer raciocínios técnicos e computacionais extremamente complexos num curtíssimo espaço de tempo. Nós temos hoje essa capacidade de facto digerir e encontrar soluções que depois se podem traduzir num ganho imediato em termos de tratamento. Quais são as suas opiniões sobre o papel da inteligência artificial e da automação no campo do direito e como esses podemos relacionar com o ensino?
campo do direito e no campo do ensino, o que eu vejo é que todas estas áreas estão de facto a ser transformadas. O que nós vemos, e esse é um traço que distingue a quarta revolução industrial, a que se convencionou chamar de digitalização, das anteriores, em que, como se recordam nas anteriores, quando foi o desenvolvimento da máquina a vapor, quando foi o desenvolvimento da eletricidade, quando demos o primeiro passo naquilo que era a automação ou na eletrificação, todos esses passos tinham como ganho mais imediato o ganho de escala, ou seja, a capacidade de produzirmos mais, mas sempre de uma forma muito standardizada. E o que eu vejo como um traço distintivo que a digitalização traz como inovador e que a inteligência artificial ainda potencia mais, tem a ver com nós oferecermos em escala uma oferta de um serviço que ao mesmo tempo é altamente personalizado. Era aquilo que eu estava a referir, por exemplo, na área da saúde. Nós podemos hoje oferecer virtualmente a toda a população um serviço que tem em conta a especificidade de cada um de nós, nomeadamente desenvolvendo diagnósticos e tratamentos que estão altamente personalizados à minha condição individual enquanto ser humano e que não é igual à sua, ou à tua ou a de qualquer um de nós. E portanto isso tem um valor incalculável. Ao mesmo tempo que, por exemplo, para o profissional, para o médico, que sabemos que lutam contra a escassez de recursos e contra a finitude de recursos, em que temos cada vez mais uma população mais envelhecida e, como tal, com mais necessidades de saúde, nós precisamos ser capazes de fazer mais com menos. E na medida em que a máquina possa substituir ao ser humano, fazendo tarefas que nós não temos tempo ou não temos capacidade para o fazer, mas que precisamos desse trabalho feito, de facto, há aqui um ganho para melhorarmos a nossa eficiência e a nossa eficácia de uma forma muito significativa. Na área da educação, como eu imagino, e essa era parte do projeto ou do sonho de transformação do sistema educativo em Portugal, o que nós pretendíamos e aquilo em que eu acredito pessoalmente é também uma experiência que agrega estas duas coisas, que é tirarmos partido da digitalização para desenvolver, por exemplo, com recurso à inteligência artificial, formas de aprendizagem que são adaptadas a cada um de nós. A ideia de nós termos numa sala de aula de 30 alunos que estão a ouvir de forma unidirecional um professor a falar e a recebermos passivamente essa informação, do meu ponto de vista, está longe de ser a forma mais eficiente de nós aprendermos. Portanto, naturalmente que é preciso a sala de aula, é preciso o convívio entre colegas, estarmos aqui todos juntos a trocar ideias, mas é possível fazer mais com menos. Leia-se, por exemplo, desenvolver uma ferramenta de aprendizagem que, à medida que nós estamos, por exemplo, a fazer um exercício de matemática de uma equação de primeiro grau, e ele se apercebe nessa ferramenta, quando eu estou a fazer online, que eu estou a falhar sistematicamente um determinado segmento desse percurso de aprendizagem, estar automaticamente a ser injetado no meu computador um exercício que foi pensado e desenhado para aquilo que foi a minha necessidade identificada. Isto significa que, em vez do professor estar à espera um mês do próximo teste para perceber que eu não sei de facto fazer equações de primeiro grau, eu posso ter este ganho de velocidade e de muito mais customização e de oferta de uma resposta de aprendizagem muito mais personalizada. E isso eu acho que é transformador. É transformador. Num mundo em que tudo acontece tão rápido, que meios é que utiliza para se manter atualizado sobre as tendências e avanços nos campos do direito e da tecnologia? Aquilo que muitas das pessoas estão a fazer cada vez menos, que é tentar ler o máximo possível nestas áreas, tentar ir a eventos ou a espaços onde seja possível aceder a informação, contactar com pessoas que de facto são referências nestas áreas e que nos podem ajudar a dar outras perspectivas, mas sobretudo é isso, é a leitura, seja por via de canais digitais, seja por canais mais tradicionais como livros, tudo isso são fontes relevantíssimas que servem quer para o direito, quer para a tecnologia. No caso da Microsoft, o que nós temos também é que procuramos levar mesmo a sério aquilo que é uma experiência de aprendizagem. Nós temos internamente ferramentas de aprendizagem em que eu tenho uma plataforma onde eu tenho o meu percurso formativo, não só o histórico de tudo aquilo que eu já aprendi, mas também aquilo que eu ou a organização Microsoft entende que devem ser as competências que eu devo adquirir no futuro.
E, portanto, isto depois é levado a sério, ou seja, eu tenho datas para fazer estas formações, eu tenho que passar e adquirir aquelas competências, eu sou testado nessas competências e, no final, são validadas essas competências através de uma certificação que depois também tem um valor de mercado, ou seja, eu depois posso, por exemplo, pôr esse reconhecimento dessas certificações, por exemplo, na minha página de LinkedIn, para que também me ajude no meu percurso profissional ou na divulgação pública de qual foi o meu trajeto formativo. O André, como disse inicialmente, é um profissional multifacetado que tem dado contributos significativos tanto no domínio de direitos e da tecnologia. Gostaria que me dissesse qual é que é a importância da colaboração interdisciplinar entre os profissionais do direito e da tecnologia e de que maneira é que podemos alcançar a inovação através da colaboração. Eu não restringiria só a área do direito. Acho que a colaboração é cada vez mais a chave do sucesso das organizações. Eu não tenho dúvidas que uma parte grande do sucesso da Microsoft e das empresas tecnológicas decorre exatamente de terem os mecanismos e as ferramentas de colaboração entre equipas que faz com que sejamos, em média, obviamente, mais eficazes e mais eficientes do que organizações mais conservadoras. E, portanto, o que eu penso, e agora transpondo para a vossa realidade, é que é absolutamente essencial que vocês utilizem também as ferramentas digitais para potenciarem toda a vossa experiência colaborativa, em trabalhos de grupo, na pesquisa, naquilo que é a aprendizagem e o vosso processo todo de aprendizagem e de aquisição de conhecimentos. Há hoje ferramentas que permitem, por exemplo, com a edição de documentos em tempo real, com a edição ou videoconferência, que permitem que vocês, a partir da vossa casa, possam trabalhar em grupo, coisa que não acontecia há uns anos atrás, em que tínhamos que ir para a sala de aula para conseguirmos trabalhar e fazer um trabalho conjunto. Tudo isto são fatores que nos ajudam a sermos mais produtivos e mais colaborativos. Portanto, isto aplica-se ao direito, aplica-se a equipas médicas, aplica-se à experiência de ensino, aplica-se a tudo. Quais são as suas estratégias para lidar com a complexidade e a rápida evolução do ambiente jurídico e tecnológico? As estratégias têm a ver com aquilo que é cada um de nós entende que é o seu percurso para se sentir bem e sentir realizado e sentir-se feliz. No meu caso, tem a ver com o equilíbrio de vários parâmetros na minha vida, nomeadamente a componente profissional com a componente pessoal, familiar, e conseguir conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Acho que é essencial nós sentirmos realizados na nossa tarefa, no vosso caso, sentirem-se que estão a atingir os vossos objetivos em termos de percurso escolar, mas ao mesmo tempo investirem noutras dimensões da vossa vida, como referi, seja na parte de componente mais desportiva, promovendo a saúde física, seja a componente de investimento tecnológico, adquirindo ferramentas que podem ser úteis noutros contextos, seja fazendo voluntariado, ou seja, apoiando a sociedade para que possam de facto ter algum retorno também do ponto de vista de impacto social. Todas essas dimensões, sendo viajando e divertindo-se, também é muito importante essa componente de retirarem e reservarem sempre espaço para se divertirem e estarem com os vossos amigos sem terem uma tarefa para apresentar. É preciso tempo para nós próprios e para nos sentirmos também de alguma forma livres para fazer o que nos apetece. E é desse equilíbrio que eu acho que nasce de facto o bem-estar e a sensação de realização pessoal e profissional. Como viu o futuro da educação perante as rápidas mudanças tecnológicas? Penso que de alguma forma já respondi a esse tema. Eu acho que eu vejo como uma necessidade de um investimento forte em termos de levar a tecnologia a sério quando se pensa um percurso ou um currículo. O que vi aqui hoje na visita que fiz, que, embora curta, mas deu para perceber que a escola leva a sério o que é uma agenda tecnológica, e isso significa coisas como desde dispositivos, conectividade, capacitação dos professores para que possam trabalhar num novo paradigma, e vocês, cada um de vocês alunos, também tenha acesso a essas ferramentas para que possa trabalhar de uma forma diferente, e em cima disso de garantir que os currículos têm de facto integrado um conjunto de aprendizagens que vos tornam mais aptos a trabalharem nesse novo paradigma, e que é algo que eu acho que, por exemplo, e que eu lutei naquilo que é o meu conceito de escola digital, que é não se restringir a abordagem tecnológica à salinha das TIC, onde a gente vai brincar com os computadores durante meia hora. A experiência, como em tudo, e por isso é que eu insisti muito nesta ideia de que não existe só impacto tecnológico na área do direito ou na área da saúde
saúde, ele é transversal e, portanto, sendo transversal, deve estar presente esta tecnologia e essa experiência digital em todas as disciplinas. Ou seja, a forma como vocês aprendem português, história, inglês, o que quer que seja, deve incorporar, sem nenhuma espécie de fundamentalismo, mas deve tirar partido daquilo que é o potencial tecnológico. E isso muda o paradigma, ou seja, em vez de termos uma salinha onde vamos ter TIC, onde estão os computadores, o computador deve acompanhar em todas as disciplinas, não permanentemente ou como uma obsessão, mas em determinados momentos deve-se de facto garantir que a tecnologia está presente na facilitação do processo de aprendizagem em todas as disciplinas. Acredita que a regulamentação atual acompanha adequadamente a velocidade dos avanços tecnológicos? Em caso contrário, que mudanças seriam necessárias? Já falámos sobre isso? Acho que não. Acho que não acompanha. Claramente há um desafio muito grande para resolver. E pronto, o que eu acho é que é essencial, não sei se tenho uma solução ou uma receita para esse tema, porque de facto é um problema estruturante da própria sociedade e que está a criar tensões, e eu acho que algum do desencanto que as pessoas têm com a política e com as democracias tem muito a ver com esse desfazamento, em que termos ainda um sistema político que de alguma forma em alguns aspectos não acompanha os avanços tecnológicos, mas esses processos são lentos de transformação. E temos que todos pensar, por isso todos juntos temos que estar envolvidos nestas causas para que mais pessoas com mais competências digitais venham para a área pública, para a esfera pública e política, pensar os problemas e resolver os problemas. A representatividade e a inclusão é um fator bastante importante e queria lhe perguntar de que maneira é que acha que a Microsoft promove essa mesma vertente. Acho que esse é também um dos fatores de sucesso da Microsoft, do meu ponto de vista. Eu trabalho numa equipa em que somos cerca de 20 pessoas com 15 nacionalidades diferentes. Ou seja, há de facto proativamente uma procura de recrutar pessoas com diferentes percursos profissionais, com diferentes currículos, com diferentes géneros, mas também com diferentes nacionalidades, o que traz uma riqueza em termos de diversidade cultural e de experiências que são depois super relevantes quando estamos a pensar naquilo que são a resolução dos problemas que encontramos no nosso dia-a-dia, profissionalmente. E, portanto, a riqueza das discussões, a proatividade das pessoas e a disponibilidade para pensar de forma diferente, isso depois traduz de facto, até do ponto de vista económico e de eficácia comercial, é um facto, é indiscutível, e portanto a minha recomendação é que se leve a sério. E o exemplo aqui da escola também, com o número de nacionalidades diferentes que tem, é de facto um fator enriquecedor, porque vocês, ao contrário de outras escolas que não têm essa sorte, acabam por ter acesso a pessoas que vos trazem outros conteúdos, outras experiências e que vos podem abrir outros horizontes. Penso que nós já falámos sobre isto, mas eu queria pedir se nos podia partilhar algumas outra experiência em que a aplicação prática da tecnologia teve um impacto positivo na sua experiência profissional. Sim, por exemplo, vou-vos falar de um exemplo muito interessante, mais recente, em que eu tenho estado envolvido e que tem a ver com um projeto que está a nascer agora na Etiópia e que junta o governo da Etiópia com a Cruz Vermelha Internacional e com a Microsoft como parceiro tecnológico, e que tem a ver com olharmos para a realidade do país, que é um país conhecidamente pobre e que enfrenta desafios ambientais muito sérios entre as zonas de seca e zonas de inundação recorrente, e portanto o que estamos a fazer é utilizar imagem de satélite para mapear todo o território do país, perceber onde é que as pessoas estão a residir e quais são as zonas em que historicamente há riscos de inundação, para a partir dali, combinando com fatores de previsão climatérica, nós consigamos antecipar riscos de inundação ou de seca e a criar, no fundo, uma alarmística para que as pessoas que moram em zonas de risco de cheia possam ser alertadas previamente e serem retiradas e evacuadas dessas zonas. E isso tem um potencial de salvar vidas inacreditável, é algo que, com relativa simplicidade, com aquilo que é a tecnologia disponível hoje, é possível desenvolver com pouco tempo, mas com um impacto enorme. Quais são as suas aspirações futuras e os objetivos que gostaria de alcançar na sua carreira? Essa pergunta, eu próprio não tenho uma resposta muito clara, porque
eu fugi sempre, mas é uma opção pessoal, eu fugi sempre de planeamentos a longuíssimo prazo. Uma das coisas que me fez não ir para a magistratura, que era uma carreira natural para quem é licenciado em Direito, ou não ir para a diplomacia, era a ideia de que eu saber mais ou menos o que é que previsivelmente seria o que eu estaria a fazer com 60 anos. E, portanto, eu quis fugir disso e a carreira ser muito previsível. E, portanto, eu gosto mais da imprevisibilidade e de, em cada momento, em função daquilo que são os desafios e a dinâmica das coisas, perceber o que é que me apetece fazer em cada momento. Neste momento estou mais empenhado em transformar este projeto em que estou envolvido, de apoio ao desenvolvimento, e que me abre horizontes numa realidade que eu conhecia menos bem, que era a realidade africana, e a perceber-me do que é que está a acontecer nesses países e pôr a tecnologia a ajudá-los para crescer. Não tenho um plano no que é o próximo passo. No início da apresentação disse que a adrenalina era uma das maneiras que gostava de trabalhar. Para além dela, existe alguma motivação na sua vida profissional? Naturalmente que sim. Esta é a ideia de propósito que eu já referi, a ideia de termos de facto um impacto efetivo em vidas de pessoas, do meu ponto de vista, a mim diz muito, e acho que é algo que, associado a um projeto muito sólido do ponto de vista empresarial, como é o que eu estou envolvido, em que temos recursos, temos pessoas que são recursos humanos altamente capacitados, e essa é outra área que é essencial para a nossa realização e para mim, para ter de facto, acordar de manhã e ir cheio de vontade e motivado para trabalhar, é a qualidade das pessoas e das equipas com que se trabalha. Portanto, eu juntaria o tema do propósito, do que é que qual é que é o impacto último do que estamos a fazer, o tema das equipas e das pessoas com quem trabalhamos, o nível médio dos recursos e as pessoas que são ou não inspiradoras e com quem nós temos alguma expectativa de aprendermos, sentirmos também que o nosso trabalho é reconhecido e que há uma justa remuneração por esse trabalho que estamos a desenvolver, a possibilidade de ver contextos diferentes, de viajarmos, para mim é uma coisa que me diz muito, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, e portanto estes são os ingredientes para mim para me sentir de facto motivado. Bem, nós já não temos mais perguntas, queremos saber se existe alguma pergunta do público. Então, essa proatividade, acabámos de falar disso, era preciso que cada um chegue-se à frente. Têm perguntas ou não? Posso contar só uma história que tem a ver com isto que está a acontecer e que tem a ver com a minha aprendizagem. Tenho que vos contar que uma das coisas que mais me limitou na minha experiência profissional era exatamente o eu não gostar de subir a um palco e ter que falar para uma audiência. Era uma coisa que durante anos quase que me torturava e me incomodava e que me limitou em algumas escolhas profissionais que eu fiz, porque a ideia de ter que depois falar perante um público ou ter que subir a um palco era-me extremamente desconfortável. E chegou uma altura em que eu tive essa noção em que ou resolvo este problema ou eu vou continuar a autolimitar-me. E portanto, quando surgiu, por exemplo, a hipótese de ir para o governo, pensei, ou vou morrer num palco ou vou conseguir exorcizar este fantasma e torná-lo uma coisa que pode até ser um fator positivo e uma mais-valia. E lembro-me de estar extremamente nervoso e desconfortável, e à medida que forcei-me a mim próprio a ultrapassar esse handicap, porque só estava na minha cabeça, porque como é óbvio estamos aqui completamente descontraídos a falar, foi uma coisa que me ajudou a desbloquear e a evoluir. Portanto, o conselho também que vos queria deixar, não quero ser paternalista, mas sempre que sentirem que não, eu preciso-me falar a fazer esta pergunta, mas que tenho vergonha de o fazer, forcem-se a fazê-la, porque ajuda para a frente e para o futuro a desbloquear algumas limitações. E acho que toda a gente tem. Outro dia li um artigo que dizia que o maior receio que a maioria da população tem exatamente a ver com a ideia de falar em público. E, portanto, diziam que mais até do que a própria morte, o que é curioso em termos de prioridades de receios. Portanto, é interessante que a gente, desde cedo, e vocês estão na idade certa para o fazer, combatam e se exponham a essa exposição pública. O André falou há pouco do seu projeto na Etiópia, e a minha questão seria, anteriormente, qual é que era o exemplo de como a tecnologia poderia ser utilizada para aumentar o acesso à justiça, especialmente para comunidades subrepresentadas ou economicamente desfavorecidas. Não escolhendo novamente a Etiópia, sendo já esse por si só um projeto que representa isto mesmo, que outra localidade é que escolheria, ou que outra localidade teria interesse em poder ter um projeto semelhante? Nós, naquilo que é o desafio que fazemos aos países, temos que o projeto incorpora sempre aquilo que são as prioridades do país e do governo daquele país.
E o que temos identificado como áreas prioritárias nesta experiência, o projeto é relativamente recente, tem cerca de 1 ano desde que foi lançado, portanto ainda não temos também um histórico muito grande para poder dizer que já temos aprendizagens muito aprofundadas, mas o que já ficou claro é que, número 1, prioridade é a transformação de toda a oferta de serviços públicos para uma base digital. A experiência que quer o funcionário público, quer o cidadão tem, em termos, por exemplo, de uma identidade digital nacional. A Etiópia é um exemplo, mas há outros países em África a Costa do Marfim, que não tem, é curioso, isto não tem sequer um cartão de cidadão, as pessoas não têm um documento de identificação e, portanto, o que está em cima da mesa é, por exemplo, saltarmos a fase do cartão de cidadão físico para uma identidade digital, o que permite muito mais rapidamente cobrir, por exemplo, a população, neste caso da Etiópia, de 120 milhões e utilizar a tecnologia como um facilitador desse processo, recolhendo, por exemplo, só dados biométricos que permitam uma identificação unívoca de cada cidadão, mas depois criando-lhe só uma identidade digital, sem necessidade de ter todo o custo de produção de documentos. Portanto, essa é uma parte, transformação dos serviços públicos. A segunda tem a ver com competências digitais. Não faz sentido termos computadores, não faz sentido termos conectividade se as pessoas depois não tiverem as competências. E isso implica pensar uma estratégia nacional que tem que ser diferenciada em função dos diferentes públicos, desde a escola, às pessoas info-excluídas, mais idosas, os profissionais que estão no mundo do trabalho, mas que precisam de adquirir competências para mudar o paradigma das empresas, os serviços públicos, tudo isso tem que ser transformado para que as pessoas consigam tirar partido do digital. Depois é a parte toda de empreendedorismo, de estimular e utilizar mais uma vez a tecnologia para desenvolver empresas que tenham como base a tecnologia no seu modelo de negócio e que tenham sido pensadas de raiz para escalar para o mundo. Portanto, esta é uma ideia muito importante. Vocês podem hoje, a partir de Torres Vedras, e este é um exemplo de uma escola que pensou, ou que está a oferecer um serviço que tem um conceito que é universal e que é interessante em qualquer sítio do mundo, para vocês, a partir daqui, poderem desenvolver projetos que podem estar a ser depois desenvolvidos em parceria ou a ser vendidos mais tarde, como projetos empresariais para qualquer sítio do mundo. E, portanto, independentemente de ser bom viajar e de ser bom andar pelo mundo e de ser bom aprender noutras localidades ou trabalhar noutras localidades, é preciso também termos a noção que hoje uma das vantagens da globalização, apesar dos riscos que tem, é exatamente nós não estarmos limitados pela nossa local de nascimento, antes pelo contrário, podemos a partir de Torres Vedras estar a vender para o mundo, estar a ensinar para o mundo, estar a prestar serviços para o mundo inteiro e estar a cobrar uma remuneração e um salário que é um salário de referência mundial, sem estarmos limitados pela aquilo que é a realidade de onde nascemos. Obrigado. O senhor falou bastante do seu percurso profissional e podia falar um bocadinho do seu percurso académico. Porque é que escolheu o direito como o seu futuro? Porquê é que escolhi o direito? Bom, a escolha do direito tem a ver com aquilo que era o meu gosto pessoal em termos de percurso escolar. Eu sempre fui mais da área de humanísticas e gostava sobretudo das disciplinas das áreas humanísticas, que era História e Geografia. Era uma área que me interessava muito e essa foi a razão da minha escolha. À partida tinha pensado ser advogado ou jurista, era isso que eu tinha inicialmente pensado, mas como referi, a vida acaba por nos pôr perante ideias e projetos que são diferentes e quando percebi que a tecnologia era uma área de enorme potencial e que estava a mudar o mundo mais do que se calhar o direito, achei que era uma altura para eu fazer a minha própria transição digital e entrar e ganhar essas competências nessa área. E portanto, pronto, olha, fiz essa mudança. Eu acho que a base legal e o conhecimento jurídico são uma excelente ferramenta para tudo, mesmo no mundo do direito, no mundo tecnológico. Ter esse quadro mental ajuda muito na abordagem que se faz mais sistematizada e no pensamento estruturado em termos de abordagem aos problemas. Depois há a componente da tecnologia e do potencial que se pode adquirir, mas eu acho que o mais importante não é onde nós partimos, é as competências que nós adquirimos ao longo da vida e que nos vão complementar e tornar-nos pessoas mais multifacetadas. Visto que o tema da inteligência artificial já foi abordado ao longo da entrevista e que é também um tema bastante relevante na atualidade, qual é que acha que são os perigos do posterior desenvolvimento da mesma?
Eu sou super otimista e não gosto nada de alimentar o tema dos fantasmas da tecnologia, porque acho mesmo que quando fazemos o balanço entre os riscos e os benefícios, o saldo é tão positivo, que acho que é perigoso nós estarmos sempre a agitar esses perigos, independentemente de termos de ter consciência deles. Os perigos que vemos têm a ver com, de facto, uma ausência de regulamentação, e eu julgo que essa ausência de regulamentação tem a ver com a dificuldade que é regulamentar. Eu tenho falado muito, por exemplo, com entidades reguladoras nas várias áreas, e o desafio que elas têm é muito difícil regulamentar, é muito difícil legislar numa área que está a nascer, ou num conceito novo, ou que ainda nem conhecemos. E, portanto, há sempre aqui este tal gap que falámos, este atraso, e isso significa que estamos aqui numa zona de não regulamentação, o que muitas vezes implica riscos. Preocupa-me, por exemplo, na área da cibersegurança, as ameaças que vemos, instituições que prestam serviços altamente sensíveis na área da saúde, na área da defesa, escolas, instituições, hospitais, a serem atacados com ferramentas, com ataques de ransomware ou com comprometimento de identidades. Tudo isso são áreas de desenvolvimento de riscos, mas em que é possível, independentemente de nós termos consciência de que não existe risco zero, temos a noção também que a própria inteligência artificial nos pode ajudar muito no desenvolvimento de respostas para todos esses desafios. E preocupa-me também a parte toda da privacidade. Acho que, como dissemos, não acho que seja com um accept na entrada do Google que nós nos precavemos, mas é preciso de facto regulamentar algumas plataformas e ter um nível de exigência para com elas que garantam que, quando nós nos expomos às plataformas e ao mundo digital, o fazemos em controle e com uma sensação de segurança. Até porque, a prazo, se essa segurança não existir, ou se essa confiança no mercado digital não existir, o mercado morre, como qualquer mercado morre sem confiança. Gostava de saber se você gostava de fazer algum trabalho similar ao que fez na Etiópia, em algum outro lugar no mundo, e porquê? Sim, nós estamos a fazer, nós já estamos a trabalhar com Angola. Os 4 países iniciais foi a Etiópia, a Costa do Marfim, Angola e Cabo Verde, são estes 4, mas temos um pipeline de mais 10 países com os quais também já estamos a preparar. A dificuldade é que cada um destes projetos em cada país tem alguma complexidade e tem alguma extensão e ambição, e portanto nós não temos capacidade nem recursos para lançar tudo ao mesmo tempo. Portanto, o que estamos a fazer é incrementalmente a juntar mais países ao programa, mas temos de facto estes que eu já referi, e temos mais alguns, sobretudo ainda em África, mas também já existe o objetivo de alargar para a Ásia e Pacífico, desde que sejam dos 46 mais pobres. Essa é a única regra que eu tenho em termos de território. Mais alguma questão? Está ali uma. Você disse que ganhou competências na área da tecnologia, e eu queria perguntar como é que você ganhou essas competências. Olha, ganhei de 2 formas: por estar envolvido em projetos, por exemplo, como referi no Ministério da Saúde, que tinham de facto essa componente tecnológica, portanto, ao nível dos projetos e das equipas em que estava integrado, em que eram projetos tecnológicos. Exemplos: a lista de utentes do SNS, o agendamento eletrónico de consultas no centro de saúde, o boletim de vacinas eletrónico, todas essas formas de digitalização de tudo o que são oferta de serviços públicos na área da saúde foram projetos que me ensinaram a perceber a importância da tecnologia. Depois, já depois fiz formação mais formal, achei que era preciso ir também a uma universidade e regressar à escola. Esta ideia de que a gente aos 22 anos conclui a nossa formação académica e depois o resto da vida é só trabalhar está completamente ultrapassada. Acredito muito mais em ciclos mais curtos e voltarmos aos bancos da escola e das universidades mais vezes ao longo da vida. E, portanto, o que fiz foi ir à Universidade Católica fazer uma formação em transformação digital, porque me interessava, e depois fiz na própria Microsoft, naquilo que são, à medida que fui aumentando a componente tecnológica das funções que fui exercendo, associado a isso, e é uma forma e é um exemplo de como a Microsoft leva a sério a capacitação das pessoas para os lugares que lhe são abertos e para os quais as pessoas concorrem, é necessário adquirir competências em determinadas áreas. E, portanto, temos uma tal plataforma interna onde somos obrigados, ou por interesse, uma parte é voluntária, outra parte é mandatória, fazer formação intensiva, constante e recorrente para adquirirmos competências em várias áreas.
Depois também há uma parte interessante que tem a ver com parcerias que a própria Microsoft oficialmente faz com entidades de referência, desde a INSEAD, a London Business School, tudo isso são parceiros com quem a Microsoft desenvolve conteúdos pré-customizados que fazem sentido para o tipo de funções que nós desempenhamos na Microsoft. O senhor disse que a Microsoft estava em primeiro lugar mundial. O que é que faz para que a empresa esteja manter-se acima da concorrência? Acho que tem a ver com, primeiro, ter apostado numa área que é claramente futuro, que é toda a área tecnológica. O que vemos quando olhamos para a lista, o ranking das 10 empresas mais valiosas do planeta, julgo que são 8 que são tecnológicos, portanto houve uma mudança completa naquilo que era o panorama desde há 20 anos atrás, em que estavam desde empresas de petrolíferas ou empresas de automóveis, de outras áreas. O que vemos hoje é que é claramente hegemónica o setor da tecnologia, exatamente pelo que falámos, porque ele atravessa e é transversal a todos os outros setores, ou seja, é possível capitalizar a partir de todas as outras indústrias, e esse é um aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a antecipação de tendências e de investimento em research e conhecimento, ir contratar os recursos melhores do mercado, e por isso é que é tão apetecível, porque de facto a Microsoft paga acima da média e portanto consegue selecionar os melhores recursos. Antecipar tendências, quando pensamos por exemplo em inteligência artificial, o que a Microsoft fez foi inesperadamente para o mercado, ou sem ninguém tivesse a contar, adquirir uma participação significativa naquela plataforma que eu penso que já terão ouvido falar, do OpenAI, e que permitiu dar um salto muito expressivo em termos de domínio de tecnologia, de inteligência artificial, e muito rapidamente incorporar naquilo que são as suas ofertas e nos seus produtos, e isso foi claramente o que fez a Microsoft dar um salto nos últimos, diria, 2 anos. E depois antecipar também riscos, que sempre que é preciso, e essa é a parte menos boa ou menos simpática, há uma tensão muito grande e há uma permanente avaliação de todos os recursos. Ou seja, nós temos por obrigação que cada um de nós ser avaliado cerca de 3 em 3 meses pelos nossos managers, mas há também um facto curioso que é muito interessante e que também pode ser replicado, por exemplo, em contexto escolar, que é cada um de nós avalia também o seu chefe e os seus chefes. Ou seja, 2 vezes por ano nós somos inquiridos de forma anónima e damos o nosso feedback sobre a avaliação que temos sobre o nosso manager, e depois com consequências. Se consistentemente, ou seja, em 2 avaliações, a equipa de uma determinada pessoa der uma avaliação menos positiva ou francamente negativa sobre um manager, ele claramente será convidado a sair, ou pelo menos a ganhar as competências que não tem, e isso cria não só uma tensão para que as pessoas estejam sempre a tentar melhorar, mas também mecanismos efetivos de avaliação de performance que são absolutamente críticas. E nós muitas vezes nas organizações, e eu acho que isto fala até mais em Portugal, há uma pouca predisposição para essa avaliação, e mais do que isso, para levar a avaliação a sério. Ou seja, se de facto, imaginem, se um professor tem consistentemente por parte dos alunos uma avaliação negativa, é sinal de que alguma coisa de grave está ali a passar, e portanto é preciso uma intervenção que depois tenha consequências, ou de facto se consegue, e não é feito numa lógica punitiva, é feito numa lógica pedagógica. Primeiro, é sinalizado um problema; segundo, há um plano de correção; terceiro, se o plano de correção não surte o efeito desejado, então há uma solução mais disruptiva, que passa pela mudança de funções da pessoa. Mas isto é levado transversalmente a sério, e eu acho que isso é muito importante para qualquer organização, mas também para uma escola. Então, em nome da ITV, nós gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao Sr. André Azevedo por partilhar a sua experiência, as suas experiências valiosas connosco hoje. A sua vasta trajetória profissional e o seu compromisso com a inovação e o progresso são verdadeiramente inspiradores. Obrigado, obrigadíssimo. Obrigado e parabéns pela organização. Acho que prepararam-se muito bem e fizeram isto muito bem, muito profissional. Estamos honrados por tê-lo como convidado nesta conversa e esperamos continuar a acompanhar os seus futuros projetos e contribuições nos campos do direito e da tecnologia. Muito obrigado, André, pela sua participação e por enriquecer a nossa experiência pessoal, profissional e académica com a sua presença. Obrigado. Obrigado. A escola tem aqui um presente para si. Muito bem. Pronto. Obrigado. Miminho. Espero que goste. E obrigada mais uma vez. Estamos todos muito agradecidos. Caneta aqui da escola. Muito bem, obrigado. Muito bem.
Muito obrigado. Foi de facto um prazer. E continuem com este profissionalismo e com esta forma de se abrirem à comunidade, porque isso são de facto perspectivas que eu acho que podem ser úteis para vocês, para o vosso futuro. Parabéns à escola também.